Hola, carinhos! Bem-vindos ao Espanhol com Ana! Muito bem-vindos ao Espanhol com a Ana! E hoje nós vamos ler um texto sobre Brasília, isso mesmo, a capital do Brasil. Vamos ler, traduzir, interpretar, ver um pouquinho de pronúncia. Vem comigo? Vamos começar? Vamos fazer isso juntos? Então, vamos lá! Aqui temos uma criação llamada Brasília. Uma criação chamada Brasília. Uma criação chamada Brasília. Eu quero começar aqui falando pelo nome de Brasília. Gente, como nós pronunciamos o nome Brasília em espanhol? Presta atenção. Brasília. Brasília. Tá? Não existe som de Z em espanhol, por mais que escreva a palavra com S só no meio da palavra, ou escreva com Z, não vai existir o som do Z, tá? Não existem dois S para escrever, mas o som dos dois S existe, ou o som do C cedilha, mas não existe palavra com som de Z, tá bom? Mas escrevemos com Z e não com dois S, e nem C cedilha para escrever, tá? Mas o som sim. Então, Brasília, 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 vale? Fala comigo, Brasília. Muito bem. Chicos, aqui também temos a palavra llamada. Como a gente pronuncia esse LL? Antigamente, o LL era uma letra, era conhecida como doble L ou L, vale? Pero la RAE, Real Academia Espanhola, tirou essa letra do alfabeto espanhol e considerou a união de dois L's, tá? Então a gente pode pronunciar de formas diferentes, vai depender do país, da região, da cidade, tá bom? Então pode ter esse som, llamada, llamada, como se fosse um iai, llamada, chamada, também uma outra forma de se falar, chamada, como se a gente falasse jeans, né? Ó, chamada, vale? Llamada, como se fosse um LH, mas não é tão usado, tá bom? E, por exemplo, na Argentina, Uruguai, Paraguai, se fala chamada, mais forte o som, chamada, vale? Seguimos, vamos para o texto? Então, temos aqui o título. A ponto de cumprir 60 anos, a capital de Brasil conjuga. Vale? Então, a ponto de completar, de cumprir, completar 60 anos, a capital do Brasil conjuga. Tá? Então, olha lá, atenção aqui no conjuga. Ó, o J tem som de R. Ha, re, ri, ro, ru. O som sai da onde? Da garganta. Então, conjuga. Sai daqui, ó. Conjuga. Fala comigo. Conjuga. Mais uma vez. Conjuga. Vale. Muito bem. E aqui, gente, años, años. A letra A em espanhol a gente sempre vai abrir. Años, tá? Años. Mas esse N curtiu em cima, Ana? Gente, não é um acento. O único acento que existe em espanhol é o acento agudo, tá? O acento agudo, o tio em cima do N é uma letra. É a letra N e ela tem o mesmo som do nosso NH. La N, a letra N. Então, años, vale? Años. Vamos abrir o A. Años. Muito bem, chicos. Vamos para o texto agora. Futuro e história em um grande polo de cultura, arquitetura e boa gastronomia. Futuro e história em um grande polo de cultura, arquitetura e boa gastronomia. Então, talvez você esteja se perguntando assim, por que está escrito futuro e história? Se E, em espanhol, nós usamos o Y, né? La Y, o nome da letra é La Y ou La Y, vale? Que é o Y, porque geralmente a gente falaria assim. Vou fazer o contrário aqui, ó. História e futuro. Se a gente trocasse a ordem aqui. História e futuro, vale? Aí eu estaria usando La Y ou o Y, né, em português. E por que neste caso futuro e história não está com Y e sim com E? Porque sempre que a palavra começar com HI ou com I, nós vamos trocar o Y por E, por causa do som. O H em espanhol ele é mudo, tá? Então é mudo, não tem som, como se ele não existisse ali.
tá? Então, o que vai prevalecer é o som do I. Então, vocês já imaginaram eu ler assim, ó, futuro e história. Futuro e história, não ficou feio? Então, sempre que uma palavra começar com HI ou I, nós vamos trocar o Y por E. La I griega ou la G por E, vale? Vou dar um exemplo que não está no texto para que você possa entender melhor. Se eu disser assim, hijos e padres, com Y, certo? Hijos e padres, porque padres começou com P, não tem nada a ver HI ou I. Irene e Carmen, normal, com Y. Agora, se eu trocar situações aí nessas palavrinhas, como que vai ficar? Vamos lá. Padres e hijos. Olha como ficou feio. Padres e hijos. Hijos começa com H, HI. Então, prevalece o som do... Prevalece não, só fica o som do I. Né? Então, padres e hijos, para não ficar feio quando nós formos falar. Tá? A mesma coisa se eu trocar aqui, ó. Carmen e Irene. Feio, né? Irene. Então, vamos tirar o Y e colocar E. Carmen e Irene. Combinado? Tudo certo? Vamos voltar para o texto? Então, vamos lá. Las ciudades suelen surgir de la expansión de pequeñas aldeas o poblados en un proceso natural de evolución. As cidades costumam surgir da expansão de pequenas aldeias ou povoados em um processo natural de evolução, tá? Gente, o que é suelen? Costumam, acostumar, tá? É a mesma coisa. Poderia usar assim, as cidades costumbram surgir, que é do verbo costumbrar, também está certo. Só que soler, né? Suelen, vem do verbo soler, é muito usado em espanhol também, tá bom? Então, assim, las ciudades suelen surgir de la expansión de pequeñas aldeas. As cidades costumam surgir da expansão de pequenas aldeias ou povoados em um processo natural de evolução. Vou chamar a atenção aqui um pouquinho para ciudades. Nós temos duas maneiras de falar ciudades aqui, ou ciudad, que é no singular, tá? Por exemplo, na Espanha, o som do CC em espanhol, do CC, a gente pode pôr aqui na ponta da língua. CC. CC. Então, cebolla, que é cebola. Ciudad, ciudades. Mas se não quiser falar dessa forma, nos outros países que falam espanhol, não pronuncia dessa forma. Então, fala ciudades, ciudad, cebolla. Então você escolhe a maneira que achar melhor. E quando você estiver com um nativo da Espanha ou de outros lugares que falam espanhol, perceba essa diferença. Se escutar um áudio, ver um filme, alguma coisa assim, presta atenção, uma música, algum cantor, presta atenção no sotaque, vocês vão sentir essa diferença, tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó. Pequenas, lembrando do N, da letra N, de la N, tá? Todas as letras em espanhol são femininas, então, la N, pequenas, como se fosse o nosso NH. Vale, chicos, continuando aqui o texto. Es decir, primero viene la gente y después el lugar se consolida. É dizer que primeiro vêm as pessoas e depois o lugar se consolida, ou depois o lugar começa a existir, seria nesse sentido, né? Então, assim, la gente é o mesmo que dizer em português as pessoas, tá? La gente, las pessoas, também é muito usado em espanhol, la gente. Eu gosto de olhar as pessoas na rua. Me gusta mirar a la gente en la calle. Vale? Me gusta mirar a la gente en la calle. Então, la gente. E como que eu falei gente em espanhol? Gente. O GG é igual ao som do J. Tem som de R e sai da onde? Daqui da garganta. Gente. Vale? Gente. Muy bien. Seguimos, chicos. Así pasa naturalmente, pero con Brasília foi diferente. Assim, passa naturalmente, mas com Brasília foi diferente. No português a gente não usa muito esse assim passa, vale? Em português a gente não usa muito assim, esse assim passa. Então, na realidade, em espanhol, assim passa seria assim acontece naturalmente.
naturalmente. Mas com Brasília foi diferente, tá? Vamos para outra frase. Al revés de lo usual, la capital federal de Brasil nació en las mesas de dibujo del urbanista Lúcio Costa. Já leio o resto aqui, tá? Então vamos lá. Ao invés do usual, do comum, do habitual, a capital federal do Brasil nasceu nas mesas de desenho, dibujo, desenho do urbanista Lúcio Costa. El arquitecto Oscar Niemeyer, o arquiteto Oscar Niemeyer, e el paisajista Roberto Burle Marx, e do paisagista Roberto Burle Marx, para só depois hacer-se realidade, para somente depois tornar-se realidade. Tem muitas palavras em português que assim a gente vai ter que entender o contexto do texto, tá? Não precisa saber 100% ali da tradução certinha. Então, hacer-se em espanhol é fazer-se, tá? Só que se a gente passar para o português, esse hacer-se, esse fazer-se fica estranho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar para tornar-se, que na realidade fazer-se é tornar-se. Então, seria no sentido de se tornar realidade. Então, agora nós vamos para o próximo parágrafo. Próximo a cumplir 60 años de su inauguración, el 21 de abril de 1960, una de las ciudades planificadas más famosas del mundo festeja el legado de sus creadores e se reinventa todos os dias. Então, próximo a cumprir ou completar 60 anos de sua inauguração, tá? Presta atenção aqui no inauguración. Podemos dizer inauguración, soplando, inauguración ou inauguración, tá? Inauguración ou sem soprar, inauguración, vale? El 21 de abril, ó o L do espanhol, como sobe, gente, ó. Abril, abril, não é abril, abril, espanhol, ele. Tá? Então a gente vai dar um L aí, vamos forçar esse L, aumentando o sotaque dele, o som dele. El, abril, espanhol ou espanhol, tá bom? Vamos mostrar que o L existe. Não tem som de U não, é som de L mesmo, tá bom? É diferente do português aqui, tá? Ó, de 1960, a gente vai direto, não vai colocar lá Y, lá J, que seria o Y aí em lugar nenhum, tá? Nos numerais, nós só vamos colocar o Y dos números 31 a 99, por isso que aqui é direto, ó, 1960. Fui direto, 1960, 1960, tá bom? Direto. Uma das cidades planejadas, mais famosas do mundo, festeja o legado de seus criadores e se reinventa todos os dias, tá? Então, festeja, como a gente fala em espanhol, olha lá o som do J saindo da garganta, qual é o som? Do R, festeja, vale? E o som do R, quando uma palavra começa com R, como que a gente fala? A gente vai forçar esse R aí, ó, vale? Por exemplo, rato em espanhol é ratón. Olha como a gente fala, ó, ratón. Vamos forçar aí, ratón. Então vamos pegar uma palavra aqui do texto, ó, reinventa. Como a gente pronuncia reinventa em espanhol? Ó, o V já tem som de B, tá? O V e o B tem som de B. Então, olha lá, presta atenção nessa palavra. Reinventa. Já falei com o som do B e forcei o R no começo. Reinventa. Vale? Reinventa. Vale, carinhos? Muito bem. Todos os dias. Não vamos falar dia, nem tia. Ó, nem dia, nem tia. É dia e tia. Dia e tia. Se reinventa todos os dias. Combinado? Então vamos seguir aqui. Principal escenario político del país. Este lugar inventado en el Planalto Central, altiplano central brasileño, a 1172 metros de altitud,
se consolida como um destino cultural cosmopolita para quem busca conhecer o Brasil mais a fundo. Tá? Então, esse cenário é cenário. Principal cenário político do país, este lugar inventado no Planalto Central, Altiplano Central, né, que é a mesma coisa que Planalto Central, brasileiro, brasileño, né, se Brasília tem som de 2 S, brasileño também, vale? Brasileño, a 1.172 metros de altitude. Como que fala 1.172 em espanhol? 1.100, ó, vai direto até 70, ó. 1.170, fui direto. Aí eu vou usar o Y. 1.172 metros de altitude, vale? Se consolida como um destino cultural cosmopolita para quem busca conhecer o Brasil mais a fundo. A fundo, conhecer melhor o Brasil. Então, cosmopolita, devido a essa diversidade cultural que Brasília apresenta, que Brasília possui, tá bom? Vamos seguir mais um pouco. El audaz trazado de seus edifícios glorifica a arquitetura brasileira. Então, o audacioso, né? O audacioso traçado de seus edifícios glorifica a arquitetura brasileira. Coloca aí, né, deixa ela melhor, mais bonita, dá uma força, um entusiasmo para ela, seria nesse sentido. Então, aqui, atenção aqui na pronúncia. Ó. Eu falei que a palavra escreve com o Z, mas não existe o som do Z, tá? O som do Z ele pode ser igual ao CC, mas zazezizozu, por exemplo, eu não vou falar zazezizozu, eu posso falar sacecisosu, como se fosse o som do S, ou assoprando, tá? Com essa a gente nunca vai soprar, tá? Então, ó, saceci, sosu, traçado ou traçado, traçado ou traçado, audaz ou audaz, vale? Audaz ou audaz, muito bem, tá? Então, vamos seguir aqui, gente. La magnitud de Brasília é tanta que se trata do único conjunto urbanístico do mundo construído no século XX que ha sido declarado Patrimônio Cultural da Humanidade por la UNESCO, tá? Então, aqui, ó, a magnitude de Brasília é tanta que se trata do único conjunto urbanístico do mundo construído no século XX, que foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Ha sido em espanhol é um verbo composto, é muito utilizado. Mas é a mesma coisa que usarmos aqui, foi, tá? Por exemplo, o que foi declarado ou ha sido declarado. É a mesma coisa, foi ou ha sido, que significa foi, tá bom? Significa ou foi, tá? Então, seguimos, gente. Más que um vasto museo a cielo abierto, la ciudad se revela como uma experiência completa e complexa. Então, mais que um vasto museu a céu aberto, podemos dizer cielo ou cielo abierto, la ciudad ou ciudad, vale? Se revela como uma experiência completa e complexa. O que é complexa? Complexa. Tá? Complexa. Complexa, o J sai da garganta, tá bom? Então, outra coisinha que eu quero falar aqui, revela. Como a gente fala revela em espanhol? Revela, ou R, revela, tá bom? Revela. Muito bem. Continuamos aqui. Depois de todo, cada centímetro de lo que ven tus ojos foi exaustivamente ideado com o propósito de ser uma alternativa ao caos urbano. Tá? Então, depois de tudo, cada centímetro de que? Os teus olhos, de que vem teus olhos? Então, bem, seus olhos vêm, né? Foi exaustivamente, ó, fala comigo, exaustivamente. Então, exaustivamente em espanhol, exaustivamente, idealizado, tá? Idealizado, com o propósito de ser uma alternativa ao caos urbano. Vale, chicos? Muito interessante Brasília, não é mesmo? Então, vamos ler agora o texto inteiro sem pausa. Vamos lá?
ler o texto inteiro sem pausa. Vale? Vou começar, hein? Uma criação chamada Brasília. A ponto de cumprir 60 anos, a capital de Brasil conjuga futuro e história em um gran polo de cultura, arquitectura y buena gastronomía. Las ciudades suelen surgir de la expansión de pequeñas aldeas o poblados en un proceso natural de evolución. Es decir, primero viene la gente y después el lugar se consolida. Así pasa naturalmente, pero con Brasilia fue diferente. Al revés de lo usual, la capital federal de Brasilia nació en las mesas de dibujo del urbanista Lúcio Costa, el arquitecto Oscar Niemeyer y el paisajista Roberto Burle Marx, para solo después hacerse realidad. Próxima a cumplir 60 años de su inauguración, el 21 de abril de 1960, una de las ciudades planificadas más famosas del mundo festeja el legado de sus creadores y se reinventa todos los días. Principal escenario político del país, este lugar inventado en el Planalto Central, altiplano central brasileño a 1172 metros de altitud, se consolida como un destino cultural cosmopolita para quien busca conocer Brasil más a fondo. El audaz trazado de sus edificios glorifica la arquitectura brasileña. La magnitud de Brasil es tanta que se trata del único conjunto urbanístico del mundo construido en el siglo XX que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Más que un vasto museo al cielo abierto, la ciudad se revela como una experiencia completa y compleja. Después de todo, cada centímetro de lo que ven tus ojos fue exhaustivamente ideado con el propósito de ser una alternativa al caos urbano. Vale, chicos, terminamos por aquí. Muchas gracias, ¿sí? Y nos vemos pronto, ¿sí? Nos vemos pronto. Besos, cariños.